segundo fundamento é ter Deus. Porque palavra sem Deus é palavra vazia. Tem a palavra e Deus te capacita o que você precisa. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Uma palavra que vai mudar a sua vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essas são coisas que marcou a vida da gente, né? Palavras são apenas palavras. Tem um fundamento. Então, uma palavra de Deus, ela diz assim, ó. Essa palavra poderosa. Palavra poderosa mesmo. Eu acho que dá também, se porventura mais pra frente nós quiser, fazer uns 15 minutos de pregação cada um aí. Foi bem. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diretamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, salvará. Essa é poderosa. Foi por isso do título, na verdade. Porque o título ele vem nessa daí. O seu compromisso ele está acima do quê? Deus. Quando você tem um compromisso com Deus, até onde vai o seu compromisso com Deus? Até onde você seguiria Jesus? Você desceria do barco? À noite, escuro, sem saber quem era que estava realmente lá? Porque uma coisa é você falar assim, eu iria, né? Porque Pedro foi. Tá, Pedro foi. Você iria mesmo? Por quê? Porque nós falamos de um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Aí nós vemos lá, vigília. Aí você fala, ah, não, tô cansado. Não, você não tem compromisso com Deus. Você tem compromisso com você. Você tem compromisso com o seu cansaço. Você tem compromisso com a sua vida. Você não tem compromisso com Deus. Porque o compromisso com Deus, ele vai além da minha força física. O compromisso com Deus, ele vai além do meu raciocínio. Ele vai além da minha compreensão. Então, por isso que Deus está falando, esforça-te. Então, ele está falando assim, ó, você vai além. O compromisso com Deus, ele sempre vai exceder aquilo, às vezes, que nós aguentamos. Por quê? Porque nós temos que ir além. É sempre além. Deus não chamou ninguém para andar em estado de conforto. Se fosse para você andar em estado de conforto, a porta não seria estreita, a porta seria larga. Mas se a porta é estreita, então significa que o caminho não é, como diz, agradável. O caminho é desagradável. E quando nós olhamos para o cristianismo, nós estamos na contramão do mundo. Então, o primeiro princípio que Deus disse para Adão no Éden, Deus, antes de mais nada, ele disse para Adão, vá e trabalhe. Deus deu trabalho para Adão. Deus não deu o casamento. O casamento vem depois do trabalho. Primeiro você trabalha, depois você casa. Ouviu isso, né? É, pastor, vou trabalhar mais. Não. Então nós temos que entender que o nosso compromisso com Deus, porque nós às vezes queremos falar que nós estamos cansados por causa disso, por causa daquilo, mas o nosso primeiro compromisso com Deus é exercer um trabalho. Que trabalho que é esse? É um trabalho terreno, um trabalho terra. O ouro e a prata e todas as coisas estavam na terra. Mas Deus disse para o homem, vá e cuide, cultive. Se já estava na terra, então não precisava trabalhar, era só vir desfrutar. Não, mas se está na terra, mas para que você consiga alguma coisa nessa terra, você tem que trabalhar por aquilo.
Então, o propósito que nós temos com Deus, ele tem que ir muito além. Ele vai além do nosso cansaço. Porque o trabalho já é um mandamento. O trabalho é uma obrigação. E aí nós temos aquele compromisso de ir além com Deus. Por isso que ele está falando, aquele que quer seguir-me, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Já parou para pensar o que é negar a si mesmo? Sabe o que é você colocar a mão no fogo e falar assim, pode queimar até eu virar o toco aqui, só o carvão. Você teria coragem de fazer isso? Por Jesus? Você teria coragem de dar um braço, uma perna por Cristo? Você teria coragem de dar um olho? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia condena todo o corpo. Mas ela fala que está o seu compromisso. Então, quando ele fala o que é uma renúncia, o que você faria realmente para alcançar um propósito com Cristo? Até onde você iria? Você caminharia realmente 2 milhas? Se ele mandasse você caminhar 1? Você falava, vou 2. Você partiria realmente se você tivesse 2 túnicas só? Você daria a outra? Porque nós falamos de um cristianismo que nós não vivemos. Pregamos uma coisa que nós está muito além da nossa capacidade de compreensão e de viver. Falamos de um evangelho suave, light, tranquilo, mas que é um evangelho de uma tremenda furada. Porque quase ninguém está vivendo esse evangelho que está sendo pregado. Porque não há uma renúncia. São um monte de pessoas querendo um lugar de conforto. As pessoas vão para a igreja. Não vou para a igreja não, porque está muito calor lá, porque lá não tem ar-condicionado. Então você vai pela igreja por causa do ar-condicionado. Não peguei não, por quê? Porque ela tem uns bancos muito duros. Não, então você vai pela igreja para sentar num banco. Não, o banheiro é muito apertado, você vai lá tomar banho? Então, as pessoas, elas vê barreiras. Então, o que é realmente toma a sua cruz e siga-me? Jesus fala para o homem assim, ó, o filho do homem não tem um lugar para descansar a cabeça. Às vezes, né? Não constantemente, mas às vezes. O filho do homem não tem um lugar para declinar a cabeça e descansar. Você está disposto a me seguir? E o cara, tudo bem. Vai chegar tempo e nós não vamos deitar em uma cama confortável. Hoje nós temos muita opção. Eu não gosto muito de ficar pensando na minha vida e olhar para a Bíblia, porque quando eu penso na minha vida e olho para a Bíblia, dá um desânimo na minha vida, porque vejo que estou muito longe daquilo que os caras viveram. A minha vida é boa demais a se comparar ao que eles passaram. A minha vida não... Eu não chego a 0,00001% do que eles passaram no cristianismo. E às vezes eu me pego querendo desistir. Não fui nem apedrejado. Hã? Às vezes você se pega com uma gripe, você se pega com uma pequena coisinha e você se pega desanimado. Às vezes você leva um trupicão, aí o dedo dá aquela inchadinha, ou dá aquela roxeada e você fala assim, pô Deus, por que o senhor não me livrou? Deus falou, mas eu não sabia que eu estava aqui para livrar de trupicões. Por quê? Porque trupicão é falta de atenção. Então as pessoas, ela bebem um cristianismo que, na verdade, esse cristianismo não existe. Essa renúncia não existe. Na verdade, são um bando de enganadores. Gosto de pregar à noite, sabia? Isso que Deus fala mais. O caminho da revelação está vazio. Porque quando Deus leva nós para refletir na Bíblia sobre renúncia, e quando você olha para a sua vida, eu falo sua vida assim, porque as pessoas, vai cada um olhar para a sua, né? Mas, de modo geral, a gente também vê a vida dos outros, né? Por mais que a gente não queira. Mas quando a gente vê, assim, as vidas, e a gente vai vendo atitudes que não condiz com aquilo que a Bíblia está dizendo, ou atitude que não leva nós a
caminhos que a Bíblia está nos ensinando. Então aquilo nos torna, sei lá, umas pessoas totalmente diferentes do evangelho que Cristo falou. Porque o evangelho de Cristo é algo muito profundo. O que Jesus falou da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua? Qual é a vontade de Deus para sua vida? A vontade de Deus é que você durma todos os dias no mesmo horário e acorde no mesmo horário? Será que algum dia Deus não ia ficar feliz e falar, meu, olha lá, 3 horas da madrugada. Acordou hoje para orar. Olha lá, ó, mesmo cansado, com sono abatido, tá tentando fazer, tá tentando me buscar. Olha lá, ó, mesmo amarrado num tronco, depois de levar 39 açoites, tá louvando, olha só. Esse menino vale ouro, essa menina vale ouro, olha só. Vale mais que o mundo inteiro. Hoje eu tenho dúvida se o ser humano vale mais que o mundo inteiro, sabia? Porque nós não faz por merecer, não. Então, quando nós falamos assim, quando largar é a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, nós vamos entender que o seguir Jesus, ele vai muito além da nossa compreensão e da nossa capacidade. Porque o seguir Jesus, ele vai além do meu cansaço. O seguir Jesus, ele vai além do meu sono. O seguir Jesus, ele vai além da minha fome. O seguir Jesus, ele vai muito além. Então nós temos que ir além. Então, está aqui, hoje, cumprindo praticamente, vou citar aí, mas não é, um mandamento. Nós estamos cumprindo um mandamento. Mas hoje está cumprindo um mandamento. Se fosse para nós escolher, se não fosse um mandamento, nós estaríamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos cumprindo um mandamento. Nós estamos cumprindo um propósito. Nos comprometemos com um propósito. Só que esse propósito, ele não pode ser só dessa maneira. Esse propósito, nós temos que ter ele no nosso individual. E qual é o nosso individual? O nosso individual, quando você tem um propósito, por exemplo, de levantar às 3 da madrugada, às 4 da madrugada, você não precisa fazer sacrifício. Jesus não pede essas coisas. Jesus nem exige nada. Mas o seu ministério pede. Jesus não pede, mas o seu ministério pede. Jesus não fala para você orar, mas o seu ministério pede oração. Jesus não fala para você jejuar, mas talvez o seu ministério peça. Então, você tem que entender o que é o seu ministério. Para que você foi chamado? Se você entender o seu ministério, então você vai saber o que você tem que fazer pelo seu ministério. Talvez se eu falasse para vocês assim, ó, vocês têm que levantar pelo menos 3 vezes por semana, 4 horas da madrugada, para vocês estarem em oração. E para vocês colocar pessoas em oração. Talvez para vocês não seja válido. Talvez para vocês não tenha frutos, os frutos que tem para mim. Talvez para vocês, Deus nem ouve a oração de vocês nas 4 da madrugada, porque o chamado de vocês não é às 4, também o chamado de vocês é às 10 da manhã. E vamos questionar porque Deus te chamou às 10? Deus te chamou às 10, vai orar às 10. Deus chamou meio-dia, vai orar meio-dia. Foi Deus que te chamou. Mas a única diferença entre orar às 3 da madrugada e orar ao meio-dia é quem tem compromisso com Deus. Porque Deus não tá olhando para a hora, Deus está olhando para o compromisso. Porque as pessoas falam assim, mas eu levanto às 3 para orar, e daí, amado? Eu garanto para você que às 10 da manhã minha oração pode render mais do que a sua das 3. Por quê? Porque está envolvido o meu coração, a minha alma, eu estou descansado. Você às 3 está abatido, cansado. E às vezes com sono. Então qual oração que flui mais? Porque Deus não tá. Deus, ele tá levando em conta o quê? Ele tá levando em conta o compromisso que eu tenho com ele. Ele tá levando em conta a renúncia que eu fiz. Por quê? Porque é muito fácil levantar às 3 da madrugada para orar. Por quê? Porque o único compromisso que eu tenho é dormir. Agora, vai orar às 11 da manhã. Você tem que trabalhar. Renuncia o seu trabalho para orar. Renuncia seu almoço para orar. Renuncia uns 10 minutinhos mais cedo para orar. Renuncia a sua tarde. Renuncia depois que você chegar no serviço para orar. Talvez orar das 3 da madrugada seja a coisa menos cansativa que existe. Falo por experiência própria.
não é sacrifício. Às vezes é prazeroso e gostoso. 6 horas da tarde é pior do que às 3 da manhã. Porque às 6 da tarde encarretou o cansaço do dia. E aí você passou o dia e talvez o dia não foi tão bom. E aí você tem que entrar para a oração. Por quê? Porque você fala, vou orar às 3. Tá. Ó o crente, eu vou orar às 3, vou. Que hora que é? 9 horas. Vou dormir. Por quê? Por que você vai dormir às 9? Porque eu vou levantar às 3 por orar. Tranquilo. Aí ele deita mais cedo, levanta às 3 por orar. Hora 3, que hora que é? 3 horas. E agora, 4 horas. Qual que você levanta pra trabalhar? Ou eu vou trabalhar 8 horas. Então eu vou levantar às 7h30. Então dá pra mim deitar de novo e dormir. Aí ele deita de novo e dorme. Depois chega na firma e fala assim, orei 3 horas da madrugada. Ah, quer vergonha sua cara? Isso aí até Beatriz faz. Aí Luísa faz esse negócio aí. Levanta às 3. Rasga o resto da noite orando, sem voltar pra cama. Passa o dia trabalhando. Vem à noite no culto e vai dormir só meia-noite. Você não renunciou você? Você não renunciou ao sono? Você não renunciou ao cansaço? Você não renunciou? Você não tá tomando a sua cruz? Tô seguindo? Tô tomando minha cruz, Jesus. Eu tô te seguindo, eu tô te seguindo. Vou parar por aqui, vou deixar o Gabriel cantar. Ah, doendo nas costas. Compromisso. O que é compromisso? É isso. Esse é o evangelho da maior profundidade que as pessoas não entendem. Esse é o evangelho que, se você realmente pregar na íntegra e falar como tem que ser, muitos talvez vão falar, sabe uma coisa? Eu sou uma várzea, eu vou parar de ir pra igreja porque eu não consigo essas coisas não. Ou vai falar, eu vou realmente me virar um crente de verdade. Porque o cristianismo, a renúncia, é você olhar para você e você não se valorizar, mas valorizar as coisas que você faz em Cristo e para Cristo. Esta é a maior diferença que tem na sua vida. Em Cristo e para Cristo. Em Cristo e para Cristo. Essas são as coisas que não pode faltar na sua vida. Então Jesus disse: toma tua cruz e siga-me. Agora você entendeu o que é tomar a sua cruz. Renunciar a você. Viver para Cristo. É simples, mas não é fácil. É simples assim. Vai e faz. Mas não é fácil. Simplicidade não significa facilidade. Simplicidade significa o evangelho é simples. O cumprimento dele é pesado. Pesa mais do que a lei. As pessoas não entenderam. Entendeu? Olho por olho, dente por dente. Isso aí é a maior tranquilidade. A outra face. Já não é tranquilo. Entendeu? Já não é tranquilo.